Olá, estamos começando mais uma temporada do Rumos e Desafios, o programa que pretende auxiliar os eleitores nas escolhas para as eleições majoritárias de outubro. Junto comigo nessa caminhada, o jornalista e analista político Sandro Tadeu. Em cada episódio, vamos receber candidatos ao governo do estado e Senado por São Paulo, além de especialistas. Em outubro, mais de 150 milhões de brasileiras e brasileiros voltarão às urnas eletrônicas para escolher o presidente da República, governadores e senadores, bem como deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno das eleições gerais de 2026 acontece no dia 4 de outubro, quando o eleitorado fará a seguinte escolha nas urnas nesta ordem: deputado federal, deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal, senador primeira vaga, senador segunda vaga, governador e vice-governador, presidente e vice-presidente da República. Se houver necessidade, eventual segundo turno para definição das disputas para presidente da República e governadores vai ocorrer no dia 25 de outubro. O nosso primeiro convidado nessa temporada é o candidato ao Senado pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, Peter Mas. Peter é pedagogo, doutor em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e diretor efetivo de escola pública na Prefeitura de Cubatão desde 2008. Integra também a coordenação estadual da Unidade Classista, uma corrente sindical do PCB. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Luciana. Agradeço ao Sandro, à TV Santa Cecília, pelo espírito público e democrático. Vamos começar, então, porque a sua formação, né, voltada para a educação, é a sua principal bandeira, Peter? Sim, a gente tem uma militância de muito tempo na educação, uma profissão que eu abracei, a pedagogia e a área de educação, e assim, acaba sendo uma área em que eu, por ser especializado, sei bastante bem onde estão os problemas, né? Então, é uma área que eu tenho bastante facilidade para transitar, mas a nossa candidatura ela é mais ampla, né? Ela tem outros aspectos que são bandeiras históricas do Partido Comunista Brasileiro, que a gente defende, que já vem de outras eleições, né? E também tem alguns aspectos novos que estão sendo construídos agora no programa do partido com a nossa militância, né? A gente tem agora, a partir de agosto, né, a convenção, e aí a gente pretende apresentar o nosso programa com as bandeiras históricas e a discussão atual do partido para toda a população poder fazer uma boa escolha em outubro, né? Agora, essa sua experiência profissional, ela agrega como nessa caminhada rumo ao Senado? Olha, eu acho que a gente entregar a educação na mão de pessoas que entendem de educação, eu acho que é um passo importante. E a gente, infelizmente, no Brasil, a gente teve ministros economistas, a gente tem sociólogos, mas a educação, de fato, não está nas mãos dos educadores, né? Então, a gente entende que os educadores têm que ocupar esse espaço, porque são as pessoas que estão no chão da escola e conhecem os problemas, sabem as agruras e as delícias de ser professor no Brasil. Difícil, né? Que não é tão simples assim, né? Pois é. Ô Peter, ainda na área educacional, a gente está patinando há bastante tempo nos indicadores. Na tua avaliação, isso é falta do quê? É ouvir mais os trabalhadores do setor? Falta investimento? Qual o diagnóstico que você faz? O problema, como todos os problemas do Brasil, são complexos, né? Não tem só um fator, ele é multifatorial. Sem dúvida, a falta de diálogo com os professores, né? O autoritarismo, e a gente percebe isso claramente, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? A forma como o governo do estado de São Paulo tem lidado com a categoria, né? É um dos problemas, mas tem questões relacionadas ao financiamento. A gente tem lutado muito, não só o Partido Comunista, mas muitas entidades da sociedade civil e muitos partidos também, né? Pelos 10% do PIB investido em educação. Então, assim, é um problema multifatorial, né? Entre outros problemas, a gente tem a falta de diálogo com o magistério, né? E a gente vê, por exemplo, no nosso estado aqui em São Paulo, uma forte pressão pela plataformização do ensino, né? E que retira do professor a autoria do processo pedagógico.
E também a gente vê sendo colocado como uma instância mais importante as avaliações externas, que é onde vão sair esses números, né? Sobre a qualidade do ensino. Mas além de não ouvir os professores, a própria comunidade escolar não é ouvida, né? Então se aplica uma prova de português, língua portuguesa, de matemática, de ciências, né? Mas nessa avaliação não conta, por exemplo, as questões estruturais de financiamento, as condições de trabalho e de vida dos professores e das professoras e dos alunos, sobretudo, né? Então a gente percebe que um sistema educacional exitoso, ele precisa primeiro que é caro, então precisa investimento, e uma coisa que a gente combate é a palavra gasto, não é gasto, é um investimento no futuro do país, né? Mais investimento, mais democracia, né? E principalmente inverter a lógica de avaliação, né? Então assim, não só avaliar o trabalho dos professores e o rendimento dos alunos, mas avaliar em que medida o Estado brasileiro, né, tanto a União quanto os estados e os municípios estão cumprindo com aquilo que é obrigação deles e talvez até fazendo mais, né? Mas por isso a gente propõe uma inversão na avaliação, que não seja só avaliado o professor e o aluno e a escola, né? Mas principalmente o maior responsável pelos problemas da nossa educação, que é o Estado brasileiro. Você acabou falando em financiamento, você acredita que o atual modelo de financiamento das universidades públicas, ele é suficiente ou o que mudaria? Não, a gente teve agora recentemente uma greve estudantil, porque o apoio aos estudantes, que já é uma luta para conseguir entrar na universidade pública. Quando a gente entra na universidade pública, a luta está só começando, porque você tem que também se manter na universidade pública, né? Então muitas meninas e meninos passam num vestibular que já é muito difícil de passar e não conseguem concluir o curso porque não tem apoio estudantil. Então, assim, a gente entende que se de fato a educação é uma prioridade no nosso estado e no nosso país, a gente acha que tem que ser levado mais a sério, né? E principalmente com incremento de receita, porque, como os liberais costumam falar, não tem prato de comida de graça, né? Só que no campo da educação e da saúde e da ciência social, eles querem que seja de graça. Ou seja, eu invisto pouco, né? Eu invisto o mínimo e, se for possível, até vou fraudar e investir menos ainda. E depois eu quero um resultado positivo. Essa conta não fecha, né? Peter, eu queria abordar um outro ponto que você tem defendido na campanha, que é a reindustrialização do Brasil, capitaneada pelo Estado. E a gente tem um exemplo muito claro aqui, próximo da gente, de Cubatão, que vem hibernando algumas indústrias, vem sofrendo com isso. Como que você vê que o Senado pode ajudar nesse processo para efetivar essa ideia? Sim, todas as nossas candidaturas, elas confluem para o campo daqueles que agora, em outubro, vão se apresentar pela defesa da reindustrialização do Brasil, né? Com o protagonismo do Estado brasileiro, né? A gente entende que nenhum país na história do mundo todo se desenvolveu, de fato, sem uma ação firme do Estado, né? O Brasil é um exemplo disso, né? De 1930 a 1980, a gente foi um caso de sucesso na industrialização, né? E a partir desse receituário que foi adotado a partir dos anos 80, né? Especialmente a partir de 89, né? Neoliberal, de Estado mínimo, de iniciativa privada tomando o papel estratégico do Estado, a gente viu, tá vendo no que dá, né? Então a gente está compondo esse campo de candidatos que combatem esse ideário e querem um outro modelo de desenvolvimento para o Brasil. Nesse sentido, a gente não tem dúvida, a gente passa necessariamente pelo fortalecimento do Estado, pela reestatização de empresas estratégicas que foram privatizadas durante esses anos e agora a gente paga um preço alto, né, por isso. E sem se descuidar, é importante também, Sandro, sem a gente se descuidar da questão democrática, né, porque existe uma preocupação, inclusive no campo da esquerda, né, de que esse fortalecimento do Estado se dê de uma forma autoritária, como foi, por exemplo, na ditadura civil-militar, né? Por isso a gente também tem esse cuidado de ter um fortalecimento, uma radicalização da democracia no Brasil, que no nosso campo comunista a gente adota a bandeira do poder popular, né? De entregar para a população
as decisões importantes sobre os rumos das políticas públicas, da economia do país. Falando inclusive dessa radicalização da democracia e do poder popular, né, na sua plataforma de campanha, qual será a postura diante das reformas trabalhistas e previdências aprovadas na última década? Então, a gente também, junto com outros companheiros e companheiras do campo progressista, a gente defende a revogação dessas contra-reformas, né, na verdade, né? Porque a gente entende que elas não cumprem aquilo que os defensores prometeram, né? Elas precarizaram ainda mais as relações de trabalho e elas colocaram muita gente na informalidade. Então, assim, a gente defende que existe um outro modelo possível, né? Tanto de arrecadação tributária, né? Tanto de um incremento tributário para o Estado poder fazer as políticas, quanto uma distribuição justa de renda via empregabilidade, via o desenvolvimento industrial, e a criação de empregos, e empregos de qualidade, não subempregos como a gente vê hoje, né? E principalmente a formalização do trabalho, né? A gente, por exemplo, até 1967, a gente tinha os profissionais da iniciativa privada também tinham estabilidade, né? Então a gente vem perdendo, na história do Brasil, a gente vem perdendo direitos, né? E precarizando aquilo que é o fundamental da sociedade, que é aquilo que produz toda essa materialidade aqui que existe, né? Toda a riqueza de um país é produzida pelas mãos dos trabalhadores. E a gente sabe que no Brasil existe uma super exploração do trabalho, né? Como a gente tem uma mão de obra muito ampla, grande, né? Então, assim, se optou, né? O modelo capitalista brasileiro optou pela precarização, superexploração, né? Para extrair o máximo de lucro possível. A gente entende que existem outros caminhos, e a gente está defendendo o nosso mandato no Senado, ou no governo do Estado, ou na presidência, ou o nosso apoio político é para esse campo que defende esse outro modelo de desenvolvimento, mais justo, né? E, Peter, boa parte dessa riqueza que passa aqui pela nossa região, pelo Porto, ela não se traduz efetivamente em empregos de qualidade. Como você acha que é possível unir Porto, indústria e o desenvolvimento regional? Então, veja bem, a gente tem aí todo o problema brasileiro é complexo, né? Mas a gente tem aqui capitais internacionais que usam, né, a nossa infraestrutura, a nossa mão de obra e não retribuem aquilo que é necessário, como outros países já resolveram esse problema, como é o caso da China, do Vietnã, né? Então a gente entende, a gente não é contra investimento externo, mas tem que ter alguma contrapartida para o nosso país, né? E os nossos capitais internos, eles também estão sendo investidos de uma forma equivocada. O nosso porto é um exemplo, né? Então você tem uma administração pública, mas o usufruto é arrendado, é privado, né? A gente entende que o Porto de Santos ele tem que estar submetido a uma lógica de desenvolvimento não só da região, mas ele tem que cumprir um papel no país, né? O maior porto da América Latina, ele precisa cumprir um papel no país. A gente entende que esse papel não está sendo cumprido. E a gente defende não só na área do porto, mas a refinaria, você falou de Cubatão, né? Eu trabalho em Cubatão, eu tenho vivido muito isso, né? O aumento do desemprego, as oportunidades de trabalho são sempre precarizadas, né? E sazonais, né? Com períodos em que tem manutenção nas plantas que ainda sobraram, né? Então a população não consegue nem planejar a sua vida, porque você tem emprego durante 3 meses, depois você não sabe se vai ter emprego de novo, né? E aí tem outros problemas que derivam disso, que afetam na política municipal, aqui na nossa região e tal. Mas, enfim, a gente entende que outro modelo econômico é possível, um modelo mais justo, mais racional, né? Tecnicamente racional, e que distribua a renda. Porque se esse modelo está imperando desde da redemocratização estivesse funcionando, a gente não teria a desigualdade que a gente tem no país, né? E estados e municípios defendem uma divisão mais favorável da arrecadação federal, né? Que mudanças você defende no Pacto Federativo? Então, essa é uma boa pergunta. A gente precisa repactuar, né? Os municípios no Brasil inteiro, eles representam a ponta do serviço, né? Onde a gente tem a população, de fato, usando os serviços de educação, de saúde, de assistência social. A gente tem uma concentração muito grande na União,
da riqueza na União, e essa riqueza ela não se reverte em serviços federais para todas as regiões do país. A gente tem uma lógica no Brasil em que a gente investe todo o nosso excedente, né, a maior parte do nosso excedente, no agronegócio, e é justo, ninguém está sendo contra isso. Só que assim, o capital comercial, o agronegócio e principalmente o maior problema do nosso país, né, que é a financiarização da economia, que transformou o Brasil num paraíso fiscal, ela não atende às necessidades dos estados nem dos municípios. A gente entende que esse debate precisa ser feito com a população, né? Então, assim, os candidatos do campo progressista, e o PCB se coloca a serviço dessa plataforma, é de que a gente tenha uma discussão ampla que envolva especialistas, as universidades, a população, né, de forma democrática, e que a gente realmente consiga investir aquilo que é produzido nacionalmente. E os capitais que vêm aqui no Brasil para poder auferir lucros, que a gente possa redistribuir essa riqueza de forma racional e voltada para o desenvolvimento tecnológico do país. A gente defende isso e a gente entende que existem muitos interesses em jogo, né? A bancada financeira dificilmente vai abrir mão dos privilégios, né? Mas a gente entende que o país precisa ter coragem e precisa enfrentar esses problemas que são estruturais, né? E Peter, uma das atribuições exclusivas do Senado é aprovar a indicação de integrantes para o Supremo Tribunal Federal e para o Banco Central. Qual a leitura que você faz dessas últimas indicações para esses cargos e quais as qualidades que deveriam ter para ocupar essas funções? Sim, a gente entende que um dos princípios basilares da democracia é essa independência do judiciário em relação aos outros poderes, né? A gente entende que o país institucionalmente está passando ainda, né, por uma fase bastante conturbada, né, em relação a essa divisão dos poderes, mas assim, a gente não compactua com o campo da direita e da extrema-direita, né, e que avalia que o sistema judiciário não cumpriu o papel dele, né? A gente entende que, por exemplo, né, a tentativa de golpe que houve aqui no país, as pessoas devem ser responsabilizadas, né? A gente não vê isso como nenhum grande problema, não. A gente vê, pelo contrário, a gente entende que apesar dos percalços que a gente tem passado, a democracia brasileira tem funcionado, né? Não como deveria, como a gente entende que tem que funcionar, né? Mas ainda assim ela tem passado poucas e boas aí e tem resistido. Para nós comunistas, a questão democrática é muito cara, né? Porque os períodos que a gente viveu aqui no país, regimes de exceção, a gente sofreu muito, né? Aqui mesmo em Santos nós tínhamos 300 células no porto, né? E quando a gente teve o golpe de 64, o nosso partido foi praticamente eliminado, né? 2/3 do partido foi assassinado e o outro terço teve que fugir do país. Então, essa questão democrática a gente abraça com muito cuidado, né? Porque a gente entende que as pessoas que questionam, né, toda essa crítica que a gente tem feito ao sistema econômico, num regime que não fosse democrático, não seria possível, né? Não seria possível estar aqui, por exemplo. Sim. Em relação à segurança pública, a gente está quase terminando, mas tem mais uns minutinhos. Mas em relação à segurança pública, você defende penas mais rígidas para determinados crimes ou acredita que o foco deve ser outro? A gente entende que a segurança pública ela passa principalmente por uma questão de inteligência da polícia, né? Do sistema de segurança, né? A gente entende que não é um sistema racional. E a gente defende, é bom também a gente esclarecer, a gente defende a desmilitarização da polícia. O próprio conceito de militarização do aparato de segurança é um conceito equivocado. O militarismo, ele deveria ser usado, né, contra um inimigo externo. Então, assim, o militar, ele existe para poder combater uma invasão externa ao nosso país.
A gente, culturalmente, historicamente, desenvolveu uma instituição que usa o militarismo de forma equivocada, né? E que adotou como inimigo da instituição o próprio povo, né? E que tem um tratamento com um cidadão do Gonzaga e um outro tratamento com um cidadão do Morro São Bento, né? Inclusive, recentemente, a gente teve uma ação desastrosa da polícia também, que é um outro problema, uma instituição que também tem falhas, como na educação tem também, né? A gente teve uma ação desastrosa que matou o menino Rian, né? E, enfim, né, as pessoas não foram responsabilizadas, né? Foram absolvidas, e a gente vê agora, recentemente, hoje mesmo de manhã, eu estava lendo uma notícia de um ex-coronel, né, da Polícia Militar, que foi mencionado num esquema entre empresas ligadas ao PCC e a Polícia Militar. Então, assim, o rei está nu. Ou a gente para e repactua e vamos tentar resolver o problema de fato, né? Ou então a gente pode caminhar para uma situação mais complicada, e até para um regime de exceção, e aí não é isso que o Partido Comunista defende, né? A gente tem entendido que o investimento, e também passa por investimento, né, financeiro na polícia, né? Inteligência e a desmilitarização são passos importantes que têm que ser tomados, não são os únicos, mas são passos importantes para resolver o problema da segurança pública. Agora, para fechar também esse ponto, a gente também entende que a melhoria nos índices de educação, de assistência social, de emprego, de saúde, isso tende a tornar o sistema social mais igualitário e mais funcional, né? Então não se trata de não produzir a marginalidade e não de exterminar, né, aqueles que na verdade são vítimas do sistema. A gente queria agradecer sua presença aqui nesse programa de estreia. Eu que agradeço vocês, tá? E parabenizo pela atitude, pela oportunidade, e também agradeço à TV Santa Cecília por esse espírito democrático, que eu acho que vai ser fundamental no momento que o país está vivendo. Sucesso na sua caminhada. Obrigado, gente. Obrigado. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O programa Rumos e Desafios está de volta e a gente recebe agora aqui no estúdio Vera Lúcia, candidata ao governo de São Paulo pelo PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Natural de Pernambuco, Vera é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Tem a sua trajetória política ligada ao movimento sindical, defesa dos direitos das mulheres, da população negra e dos setores mais explorados. Foi candidata à presidência da República pelo PSTU na eleição presidencial de 2018 e foi também candidata à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2020. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Para a gente começar, a sua história enquanto migrante nordestina é a de muitos trabalhadores moradores de São Paulo. O que isso te ajuda nessas eleições? Facilita o fato de eu encontrar com os milhões de conterrâneos aqui no estado de São Paulo. Em todos os lugares que a gente vai, a coisa mais comum é encontrar ou os netos, ou os filhos, ou os próprios nordestinos por aqui. Então, São Paulo, na verdade, é uma casa que abriga o conjunto da classe trabalhadora mundial, né? Porque são N países que estão aqui e o Nordeste, principalmente, que eu posso dizer que é responsável, inclusive, pelo desenvolvimento desse Estado. Vera, na sua avaliação, qual que é o principal problema hoje do governo de São Paulo? Você só quer que cite um? Para começar. Eu acho que ele tem dois grandes problemas. Um é de ser um governo extremamente violento com os pobres. E o outro é de entregar tudo quanto é público para a iniciativa privada. Eu acho que o governo Tarcísio tem essa marca no seu governo.
Você vê, aponta como principal problema. Um dos grandes problemas, né, os dois grandes problemas, assim, os mais visíveis, ele tem vários, né? É um governo machista, racista, xenofóbico. Inclusive, ele está questionando o fato de terem candidaturas fora do Estado aqui concorrendo às eleições. Tarcísio, que na eleição passada não sabia nem o endereço de onde morava e veio concorrer às eleições e não há problema nenhum, né, até pelas características do Estado de São Paulo. Mas é um governo que é altamente liberal, é extremamente liberal, ligado ao setor mais conservador e reacionário do liberalismo internacional e brasileiro. E isso se expressa no seu governo, na violência do seu governo, e se expressa nessa coisa de transformar tudo quanto é público em privado, em privilegiar os interesses econômicos dos grandes setores econômicos do Estado, em detrimento das necessidades dos micros, dos pequenos e do conjunto da classe trabalhadora. Vera, falando da segurança, uma das bandeiras do PSTU é o fim da polícia militar, mas muita gente faz confusão em relação a esse conceito. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Sem dúvida que um dos problemas da violência tem a ver com a polícia militar. Então, nós somos a favor da desmilitarização da polícia, de uma polícia única, ligada às comunidades, à população, que junto com a população possa decidir uma política pública de segurança, coisa que não existe hoje. A política pública de segurança que existe é o da repressão às comunidades, da repressão ao movimento dos trabalhadores organizados, seja do campo, da cidade, a juventude, o movimento sindical, e ao mesmo tempo em que protege os interesses dos grandes setores econômicos. Inclusive, nós vimos aí as denúncias do roubo, né, de remédios do SUS e da relação, inclusive, de setores da polícia militar com o crime organizado e a iniciativa privada e a utilização daquilo que é público e que deveria salvar a vida das pessoas estarem voltados para garantir os interesses econômicos dos setores que são empresários, seja na sua forma legal ou ilegal, que é isso que, ao fim e ao cabo, que trata-se dessa questão do crime organizado. Você comentou, inclusive, agora há pouco, participação popular, né? O PSTU defende uma maior participação popular nas decisões e defende a criação dos chamados conselhos populares, né? Como é que eles funcionariam na prática? Qual seria a relação deles com a Assembleia Legislativa, por exemplo? Então, na verdade, hoje já existem, inclusive, conselhos. Esses conselhos que existem, eles são completamente hoje dissociados da população, por exemplo, conselhos de saúde. E o que nós entendemos como decisão coletiva e como democracia é a participação ativa do conjunto da sociedade. O que acontece hoje é que o conjunto da sociedade só é chamada a votar no dia da eleição. E a classe trabalhadora, que não tem poder econômico nenhum e, portanto, não tem acesso ao mando do país, consequentemente, ela fica relegada. Então, nós entendemos que, como um partido socialista, como é o nosso partido, e para resolver os problemas que são nossos dentro dessa sociedade, que somos os produtores de toda a riqueza existente, relegadas a ela, né? Quer dizer, nós ficamos à margem dela, é preciso que nós tomemos as decisões sobre as coisas. Se fala muito de economia, e quando se fala de interesses econômicos, sempre tira a classe trabalhadora e o setor empresarial, e os governos é quem tem que decidir, mas quem move a economia do país e do mundo é a própria classe trabalhadora e ela precisa decidir. Então, os conselhos populares ou assembleias, qualquer que seja o nome que se queira dar, mas é a participação coletiva, organizada, do conjunto da classe trabalhadora, da juventude, da cidade, do campo, dos homens, das mulheres, tomando as decisões sobre todas as questões e não apenas no dia da eleição. Porque, via de regra, o que acontece? A democracia existente hoje ela é extremamente limitada por ser representativa e porque você só faz eleger. As regras da eleição você não decide e nem decide o que vai ser votado depois.
Então, as decisões políticas, de fato, você fica à margem. Então, para que se tome a decisão de forma coletiva e se possa exercer, de fato, a democracia, a existência desses conselhos ou dessas assembleias, as decisões coletivas, que seja esse o nome que se dê, ela precisa, de fato, acontecer na prática. E aí a gente acabaria com privilégios de políticos, decidiria aquilo que deve, onde se deve investir os recursos existentes no Estado, onde se deve investir mais, investir menos, onde se deve se construir mais ou construir menos, ou seja, tomar as decisões, as regras da sociedade, de convívio dessa sociedade de forma coletiva, coisa que não é feita hoje. Vera, algo que onera muito o consumo das famílias, a renda das famílias, é justamente o transporte público. Agora, a questão da tarifa zero, é uma utopia ou uma realidade? É uma necessidade e seria justo pelo seguinte. Esses conselhos, voltando ainda, Luciana, para essa relação com o Parlamento, com a Assembleia Legislativa, seria o fato de que a população decide, a Assembleia ela pode formular as leis e aplicar. Né? O problema é que hoje ele é eleito, ele formula as leis contra nós e os outros aplicam contra nós. Então, a gente precisa decidir essas coisas. E a relação é essa. E aí seria correta. E na questão do transporte público, veja, o transporte ele é público. Mas o resultado daqueles que são transportados, do serviço que ele realiza, não é feito de forma coletiva também. Então, qualquer pessoa que usa um transporte público, ou é para trabalhar, ou para estudar, ou para resolver um problema que diz respeito à própria vida da sociedade. Então, isso é uma coisa pública, é uma coisa coletiva, que o Estado tem responsabilidade sobre isso e os empresários também têm. Porque todas as pessoas que vão trabalhar para alguém. Essa pessoa lucra com esse serviço. O salário que você recebe é para a sua sobrevivência como parte desse trabalho que você realiza para a sociedade. Então, é mais do que justo que ele pague o transporte do seu trabalhador, coisa que não é feita hoje. E o Estado entra com a outra parte. Então, ser tarifa zero é o que deve ser correto, diferente do que é feito hoje, porque são feitos grandes negócios com a população pagando muito caro e os serviços públicos ruins, mas tem setores do transporte público que lucra muito. E quando isso é estatal, o próprio Estado se utiliza desses recursos, mas os benefícios para o conjunto da população que utiliza esse transporte é insuficiente também. Então, para que ele tenha esse controle, tanto a população deve participar e essa tarifa precisa ser zero. Uma das suas propostas de governo é o despejo zero. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como funcionaria na prática. Quero falar disso porque os Queixadas, inclusive, é uma das ocupações que existe na região metropolitana de São Paulo, lá na cidade de Cajamar, e está ameaçada de despejo, está completando 7 anos. Inclusive, eles formaram um fórum das várias ocupações, das várias pessoas que estão ameaçadas de despejos nessa cidade, uma cidade riquíssima como é Cajamar. E a gente tem que pensar moradia como uma necessidade independente do direito. Todos os seres precisam ter um lugar para se abrigar, da chuva, do sol, do calor, do frio, e um ambiente onde você possa conviver e chamar de seu. Na sociedade capitalista, isso virou um negócio e nem todo mundo pode ter acesso. Então, os mais pobres, principalmente as mulheres negras e os negros que herdamos, né, viemos da condição de escravizados sem nenhuma reparação, então somos parte desse déficit habitacional e é um verdadeiro tormento na vida da gente. Então, a moradia é uma necessidade. Então, despejo tem que ser zero. Na verdade, deveria ser um crime, porque é um crime que se pratica todos os dias em nome da lei, em nome da propriedade, quando você condena milhões de pessoas a não ter um lugar para viver, para morar. Então, não é somente despejo zero, é garantir que todas as pessoas tenham um lugar para viver, um lugar para morar. E riqueza
suficiente existe. Aliás, existe muito mais moradia do que o que as pessoas precisam. O que nós precisamos é destinar a esses imóveis a função social que ele precisa ter, que é de garantir que as pessoas tenham onde morar. Sair do trabalho e saber para onde volta, saber que você pode descansar a cabeça porque você tem um teto. Coisa que milhões de pessoas hoje no nosso país não têm. E no estado de São Paulo não tem uma coisa que é inadmissível quando nós falamos do estado mais rico do Brasil. E Vera, complementando isso, como é que você vê que é possível acelerar a produção de moradias? Porque aqui na Baixada Santista a gente tem centenas de famílias que moram em regiões de palafita, cortiços e áreas de risco. Bom, primeiro que nós precisamos, a gente pode ter com tranquilidade uma empresa pública que seja responsável para a construção dessas moradias. E todo o serviço, inclusive, é realizado junto com a própria classe trabalhadora. Você ter um plano que você pode fazer em parceria com as universidades, que têm profissionais competentes, tem profissionais em todas as áreas, inclusive as construtoras dispõem disso o tempo inteiro. Só que isso nós faríamos com os recursos públicos controlados pela população, controlado pelo governo e voltado para o interesse público, e com não só desde o planejamento, mas a partir do estudo, do planejamento, da execução e da realização dos serviços, feito todo ele coletivamente através de uma empresa estatal de obras do Estado de São Paulo. O programa do PSTU defende o fim da polícia militar, né? Como isso ocorreria na prática? Porque como ficaria a situação, como ficaria a segurança pública durante essa transição? Olha, a condição de militar ela deixa de existir. Mas a população de conjunto, com a própria Polícia Civil, com os próprios militares hoje, que deixariam de ser da Polícia Militar, que estaria integrada numa outra função dentro dessa política de segurança pública, estabeleceria toda a forma como ela deve atender às demandas da população e não o interesse, e não para fazer a segurança e garantir o interesse de quem tem muito dinheiro, coisa que a gente não tem acesso. Para a gente só resta a repressão. A proteção a gente não tem, o conjunto da população não tem, tem a repressão. Essa repressão ela passaria a deixar de existir na medida que a polícia fosse integrada numa única polícia, que você tivesse os seus superiores eleitos pela comunidade, pelos próprios profissionais, coisa que não é. Você eliminaria, inclusive, dentro dessa mesma polícia, toda uma hierarquia vigente hoje dentro dela, que o alto comando é quem manda, inclusive, você ir lá para morrer e sem lhe dar nenhuma condição. Quando você tem esse trabalho integrado junto à comunidade, a partir das necessidades da própria comunidade, esse serviço passa a ter uma outra função. E deixa de ser militarizado, até porque nós precisamos acabar com todo o entulho que veio da ditadura militar aqui nesse país. Nacionalmente, nós precisamos acabar com o artigo, eu acho que é 142 da Constituição, que garante, inclusive, essa intervenção militar aqui no Brasil, e que Hertes Dias, que é o nosso candidato à presidência da República, faz essa defesa, e nós precisamos acabar com isso na Constituição, e dentro disso, a desmilitarização da polícia, que passaria a ter uma outra função dentro dessa sociedade. Não a de perseguir pobre, preto nas periferias para matar, para executar, torturar e prender, como é feito hoje. Vera, um dos desafios da educação é justamente melhorar a qualidade do ensino, dos índices. Mas tem um ponto problemático aqui no estado de São Paulo, que hoje praticamente 50% dos professores são temporários. Como você vê que a gente consegue resolver essa questão? Então, uma parte importante do nosso programa é a desprivatização de tudo. É a reestatização de tudo que foi privatizado. E isso passa desde a escola, os serviços públicos de saúde, de educação, de transporte, todo ele volta a ser reestatizado, mas não na condição anterior. Volta a ser todo público, mas por exemplo, toda a comunidade escolar vai decidir desde o plano
de aula, a condução disso, como isso vai se dar junto com os alunos, com todo o corpo técnico, ou seja, todos os professores vão eles mesmos fazer isso. E a primeira coisa que você tem que acabar é incorporando esses professores que hoje são professores que são os contratados, né, numa relação distinta entre aqueles que são servidores públicos, e ter uma única política. E ao mesmo tempo em que você tem toda a escola que é pública, com todos os profissionais que é público, com toda a comunidade escolar, fazendo o planejamento e decidindo para onde vai, inclusive, os recursos públicos da educação, a escola passa a ser, de fato, aquilo que ela deve ser, que é um espaço de conhecimento, de produção do conhecimento e de educação. O mesmo vale para a saúde, o mesmo vale para o transporte, o mesmo vale para todas as áreas. Fim das parcerias público-privadas, fim das terceirizações e a incorporação desses profissionais como servidores públicos. Vera, para o eleitor que concorda que São Paulo enfrenta, né, problemas graves, mas teme mudanças radicais, por que ele deveria confiar que o seu projeto é a melhor alternativa? Porque a gente já tem experiência de toda a ordem. Já teve da esquerda, já teve da direita, já teve da extrema-direita, já teve de todos os setores de centro. Todo mundo oferece a mesma receita e passa o mesmo remédio para as mesmas doenças da sociedade e não resolveram nenhum dos problemas. Ao contrário, só tem se agravado, inclusive causado muita morte, né, a partir desses problemas. Então, o nosso projeto, o nosso programa, ele precisa ser experimentado pelo conjunto da classe trabalhadora aqui do estado de São Paulo, pelo conjunto da sociedade paulista, mas tendo na sua vanguarda, digamos assim, o conjunto da classe trabalhadora tomando para si as decisões, a elaboração, a fiscalização, a execução, ela mesma como sujeito ativo desse processo. Então, ela deixa de ser somente a produtora da riqueza, mas aquela que produz e, ao mesmo tempo, aquela que também administra isso coletivamente. E pode-se fazer isso com toda tranquilidade, porque todo mundo já está trabalhando, a única coisa que falta é decidir para onde vai esse montante, onde deve ser aplicado, e quem vive essa realidade sabe melhor do que ninguém. Nenhum desses que estão aí, grandes burgueses, muito ricos, que decidem sobre nossas vidas, não entende de saúde pública, não entende de escola pública, não entende de transporte público, não entende de moradia e de saneamento, porque eles não vivem essa realidade nós vivemos e, portanto, nós sabemos como resolver. A gente queria agradecer a sua presença aqui e desejar sucesso também, né, nessa jornada. Obrigada, Luciana. Obrigada, Sandro. E vamos precisar de todos vocês nessa nossa jornada. Participe e contribua com essa nossa campanha. Obrigada por estar aqui. A gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, obrigada também a você, Sandro, pela parceria, né? E lembrando que a temporada do programa Rumos e Desafios vai trazer entrevistas para auxiliar você, eleitor, nas escolhas das eleições majoritárias de outubro. O programa vai ao ar toda segunda e quarta às 10 da noite. Até mais!